Bom dia, galerinha, como vocês estão? Vamos para a resolução dos exercícios então? Nesse vídeo eu vou passar para vocês a resolução comentada dos exercícios do capítulo 4, para a gente finalizar o nosso capítulo 4, tudo bem? Vamos lá então. O primeiro exercício se encontra na página 48. Ele diz o seguinte: analise o gráfico abaixo sobre o funcionamento do sistema imune e faça o que se pede. Então ele tem um gráfico que mostra as semanas e a concentração de anticorpos. Então, na primeira semana, no primeiro contato, eu tenho mais de uma semana para eu ter um pico de resposta imunológica e aí eu tenho umas 2 semanas para começar a reduzir a concentração de anticorpos, ou seja, a doença começou a ser combatida aqui, o antígeno começou a ser combatido. Aqui na quarta semana eu tenho um segundo contato e a minha resposta ela é imediata, então a produção de anticorpos acontece de forma muito brusca, muito intensa, muito rápida. Essa é a minha resposta secundária, tudo bem? Vamos lá então. A letra A diz o seguinte: por que a concentração de anticorpos é uma boa forma de inferir o funcionamento do sistema imune? Quem produz anticorpos, se vocês lembrarem da nossa aula anterior, quem produz anticorpos são os nossos linfócitos B, ok? Então, se o meu linfócito B está produzindo anticorpos, significa que os macrófagos estão desempenhando a função dele, significa que os neutrófilos estão desempenhando a função dele, os linfócitos T estão fazendo a função. Então, todos os demais componentes do sistema imune estão trabalhando legal, estão funcionando de forma correta. Então, eu verificar a minha resposta imunológica pela concentração de anticorpos é uma forma de eu verificar se o meu sistema imune está funcionando. Por quê? Para o meu sistema imune, para ocorrer essa produção de anticorpos, os demais componentes têm que estar funcionando corretamente. Eu necessito que os macrófagos façam o reconhecimento para os linfócitos B produzirem os anticorpos. Beleza? Então, verificação de anticorpos é uma maneira indireta de perceber se o meu sistema imunológico está bom ou não. Na letra B, ele diz o seguinte: o que pode significar no nosso cotidiano o primeiro e o segundo contato com o antígeno? Então, o primeiro contato é quando você entra a primeira vez, como o próprio nome diz, é a primeira vez que você entra em contato com o antígeno. E o segundo contato é quando você entra as demais vezes com esse antígeno. Tá? O primeiro contato pode ser feito quando você entra em contato diretamente com o agente infeccioso, pode ser feito quando você entra em contato com uma vacina. Lembra que a gente falou das vacinas, que as vacinas são produzidas com os agentes infecciosos ou fragmentados, ou inativos, ou mortos. Então, o primeiro contato pode ser essa resposta. Daí a importância da vacinação. Quando você entra em contato a primeira vez com um antígeno, a sua resposta ela é mais lenta e menor. Quando você entra a segunda vez, ela é muito mais intensa. Tá? Então, esse primeiro contato é a primeira vez que o teu organismo entra em contato com um agente infeccioso, com esse antígeno. Então, na letra C, ele diz o seguinte: compare as respostas primárias e secundárias contra a concentração de anticorpos máxima e o tempo transcorrido até chegar à produção de anticorpos. Então, olha só, na resposta primária, ela é mais demorada e atinge uma quantidade menor de anticorpos. Se nós olharmos nosso gráfico, ela vai demorar mais de uma semana para começar a chegar no pico de produção de anticorpos e a resposta ela dura quase 4 semanas, então é um mês respondendo aquele micro-organismo. Na resposta secundária, ela é muito mais rápida e muito mais intensa. Então, eu entrei em contato com o antígeno na segunda vez, eu já tenho uma alta produção de anticorpos para combater aquele micro-organismo. Beleza? Então, a secundária ela é sempre mais rápida e mais intensa. Na letra D, ele fala o seguinte: relacione as respostas primárias e secundárias com o fato de algumas doenças desencadearem sintomas apenas uma vez. Se eu entro em contato com um determinado antígeno uma vez e eu desenvolvo uma doença, uma síndrome, o que for, significa que o meu organismo ele não está combatendo aquele agente rápido o suficiente. Então, a minha primeira vez que eu entro em contato com ele, eu posso vir a desenvolver determinado sintoma. Agora, quando eu entro em contato pela segunda ou terceira vez, quando eu tenho uma resposta secundária acontecendo, pelo fato da resposta ser muito mais rápida, às vezes não dá tempo nem do antígeno se proliferar e manifestar os seus sintomas.
Então, na resposta secundária, eu tenho uma produção de anticorpos muito maior e mais rápida. Com isso, o combate ao antígeno ocorre de forma mais rápida, não dando tempo dele manifestar os seus sintomas. Por isso que, em alguns casos, nós entramos em contato com diversos vírus ao longo do nosso dia, com diversas bactérias, e nós não desenvolvemos doenças e sintomas. Porque nós já entramos em contato com eles anteriormente e nós estamos, cada vez que entra em contato com ele, tendo uma resposta secundária, cada vez tendo uma resposta mais rápida contra aquele determinado antígeno. Beleza? Na atividade 3, da página 51, diz o seguinte: uma criança sofreu um ferimento na perna enquanto brincava na terra. Ambiente no qual a bactéria causadora do tétano produz esporos que podem penetrar no corpo através de lesões na pele. Na corrente sanguínea, o micro-organismo atuará liberando toxinas que atuam sobre os nervos motores, provocando fortes contrações musculares e ocasionando a morte por parada respiratória e cardíaca, se a pessoa não for tratada a tempo. Letra A. Qual é o procedimento mais seguro a ser adotado para evitar o aparecimento dos sintomas do tétano pela criança, considerando a urgência da situação, soro ou vacina? Olha só, existe a vacina contra o tétano. Nós tomamos essa vacina, mas quando um sujeito ele se corta, principalmente no ferro, coisas que tem ferro, cacos de vidro, pode aparecer os esporos do tétano. A bactéria do tétano é uma bactéria que gosta de viver em locais que não tenham oxigênio. Então, ela gosta muito de ficar próximo ao ferro, porque o ferro em contato com o oxigênio, ele começa a sofrer uma reação de oxidação. Então, o ferro capta todo esse oxigênio para ele. Então, próximo ao ferro, não existe oxigênio, é um espaço sem oxigênio, aí a bactéria fica muito bem ali. Então, normalmente pessoas que se cortam em prego enferrujado vão direto para o hospital para tomar o soro contra o tétano. Acabei dando a resposta. O mais efetivo seria o soro, por quê? Quando eu aplico a vacina no sujeito, eu estou estimulando ele a produzir anticorpos contra determinado problema, contra determinado antígeno. Agora, se eu entrei em contato com esse antígeno numa grande quantidade e é algo muito sério que possa ser letal, como por exemplo é o tétano, eu preciso da maior quantidade de anticorpos possíveis o mais rápido possível. Então, para isso a gente utiliza o soro, certo? Então, o soro, nesse caso, ele é mais adequado para ser administrado devido à urgência do caso, devido à urgência da doença, porque eu não tenho tempo para esperar o meu organismo produzir anticorpos. Até ele começar a produzir anticorpos, pode ser que o sujeito já tenha tido uma parada cardíaca, uma parada respiratória, ainda mais crianças que são mais frágeis. Na letra B ele fala assim: observe o gráfico A e B abaixo. Escolha e explique qual deles corresponde ao que ocorre no organismo do paciente segundo a resposta do item anterior. Então, olha só. Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos uma alta quantidade de anticorpos e depois ele começa a decair com o tempo. Esse aqui eu tenho uma produção, outra produção, outra produção e outra produção. O que está acontecendo aqui? Nesse daqui eu tenho uma dosagem de anticorpos administrada que vão reduzindo com o tempo, que é a nossa resposta. O garotinho ele recebeu aí uma alta quantidade de anticorpos e com o tempo esses anticorpos vão decaindo, a quantidade dele, o nível deles no organismo vai decaindo. Já nesse aqui, eu estou tendo um estímulo, produção, resposta secundária, outro estímulo, então eu estou tendo vários estímulos ali e esse sujeito está entrando em contato várias vezes com o antígeno, criando cada vez mais anticorpos, tá? Então, o gráfico A, o nível de anticorpos aumenta e vai diminuindo com o tempo. Não há novos estímulos para ocorrer produção, nem uma segunda resposta, como sugere o gráfico B. O gráfico B tem uma segunda, uma terceira, várias respostas ali, beleza? Na questão 2, o uso de soro protege as pessoas de futuras infecções do mesmo micro-organismo? Justifique a sua resposta. Como nós já falamos anteriormente, o soro ele não vai proteger o organismo futuramente. Se eu entrar em contato de novo com o antígeno novamente, eu preciso de uma nova dosagem daquele soro. Porque o soro ele não vai criar memória imune, ele não vai favorecer a formação de células de memória. Tá? O nosso organismo ele entra em contato com o antígeno,
Nós tomamos o soro, administramos o soro no paciente. Então, por exemplo, foi picado por uma cobra coral. Então eu vou administrar um soro contra o veneno da cobra coral, que eu vou tratar o veneno como sendo um antígeno, vou colocar um anticorpo específico para ele, vou administrar. Se for picado por uma cobra coral novamente, eu tenho que tomar outro soro, tá? Porque o soro não cria memória imunológica. O soro não cria memória imunológica. Então, não, o soro utiliza apenas anticorpos, não promovendo a formação de células de memória imune. Então, sempre que eu entro em contato com aquele antígeno, se eu tomei soro, eu preciso tomar o soro novamente. O que vai fazer eu criar memória imune seria a vacina. Porque a vacina, eu entro em contato com o antígeno, o organismo se adapta àquilo, o meu organismo ele reconhece aquele antígeno e começa a produção de anticorpos. Quando eu entro em contato com esse antígeno novamente, a quantidade de anticorpos aumenta significativamente e eu consigo combater aquele antígeno. Beleza? No Em Casa, o primeiro do Em Casa é para você criar uma história em quadrinho mostrando como funciona o nosso sistema imune. Isso daí é pessoal, beleza? Como eu falei para vocês, existe um filme em animação, é meio vida real, meio animação, que chama Osmose Jones. Eu não consegui achar o link dele, mas se você procurar para baixar aí nas internet da vida, você acaba achando. Osmose Jones é um filme muito, muito legal para ver essa questão do sistema imunológico funcionando, tá? O segundo do Em Casa mostra uma ilustração que diz o seguinte: a ilustração a seguir representa a presença de um antígeno em nosso corpo e a ação do nosso sistema imune. A grossura de cada figura representa a quantidade de cada um desses participantes ao longo da resposta imune. Explica a relação entre o aumento e a diminuição de cada variável. Então, olha só, inicia-se com uma grande quantidade de antígeno e ele vai reduzindo com o tempo. A resposta inata começa a aumentar e vai diminuindo com o tempo, e a imunidade adaptativa ela começa pequena e ela vai aumentando com o tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Se o meu antígeno está em grande quantidade, significa que eu estou tendo uma invasão de algum agente infeccioso. Então, algum agente infeccioso entrou no meu organismo. Qual que é a primeira linha de frente de combate? A resposta inata. Lembra da resposta inata? Lisenzima, da saliva, das lágrimas, ácido clorídrico no estômago, a nossa pele, espirros, tosses, para tentar evitar liberar essa secreção, liberar esses agentes que estão contaminados aí para o meio externo, tirar do nosso corpo. Vamos lá. Então, a grande quantidade de antígeno vai promover uma resposta do nosso sistema inato. O meu sistema inato, ele não é o meu sistema preferencial de defesa, ele faz parte de outros sistemas, mas ele contribui aqui. Com isso, vai dar tempo de eu começar a criar anticorpos. Então, a minha resposta imune adaptativa, que são os meus anticorpos, começam a ser formados. E conforme eles vão aumentando, a quantidade de antígeno vai diminuindo. Se vocês observarem aqui, nesse gráfico, o antígeno ele começa a diminuir, com primeiramente uma resposta do meu sistema imune inato, e depois ele vai diminuindo até desaparecer graças ao meu sistema imune adaptativo, graças aos meus anticorpos, que vão entrar em contato, vão criar células de defesa, vão combater de frente esses antígenos até eliminar o problema, beleza? Então, olha só, a grande quantidade de antígeno indica a invasão de um agente infeccioso, que rapidamente mobiliza a resposta imune inata. Com o aumento da memória adaptativa, os anticorpos, há uma redução até o desaparecimento do antígeno. Tudo bem? Ele diz o seguinte: porque não é recomendado que pacientes imunocomprometidos e pessoas com mais de 60 anos tomem a vacina contra a febre amarela. Se nós lembrarmos, a vacina contra a febre amarela é um tipo de vacina que ela é produzida com vírus atenuado. O que significa o vírus atenuado? O vírus está vivo, só que ele está enfraquecido. Imagina que uma pessoa está com o seu sistema imune comprometido. Então, o que vai acontecer? Eu coloco esse vírus na pessoa, o vírus ele vai se replicar. Mesmo ele estando atenuado, mesmo ele estando enfraquecido, ele ainda vai se replicar. E aí, se a pessoa está com o sistema imune comprometido, ela não vai conseguir combater aquele vírus de forma rápida, a fim de destruir ele e criar anticorpos. Ela vai manifestar os sintomas da doença.
Pessoas com mais de 60 anos costumam ter outros agravantes, costumam ser o que a gente fala de comorbidades. Então, pessoas com mais de 60 anos possuem outras comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes e uma série de outras doenças que podem causar uma imunodepressão na pessoa, um sistema imune comprometido. Tá bom? Então, essas vacinas que são com vírus atenuados, elas precisam ser administradas sempre com orientação do médico. Então, sempre que eu tenho uma orientação de que, olha, você está bem, você pode tomar essa vacina. Tá bem? Pessoas com mais de 60 anos, elas precisam ter um acompanhamento maior do médico por causa de questões como essas. Então, pessoal, vacinas com vírus atenuados, elas são formadas por vírus vivos, enfraquecidos, porém ainda assim vivos, tá bom? No Rumo ao Ensino Médio, da página 53, ele diz o seguinte. Primeira questãozinha do Enem. Os sintomas mais sérios da gripe A, causado pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas idosas e por gestantes. O motivo aparente é a baixa imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade da população relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para o grupo mais suscetível. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade da pessoa porque, letra A, possui anticorpos contra agente causador da doença? Não, gente, a vacina não possui anticorpos, a vacina possui antígenos, tá? Atenuados ou mortos ou fragmentados. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? Então, a proteína é o anticorpo. E não, a vacina não possui o anticorpo. Mais uma vez, ela possui o antígeno enfraquecido ou morto, enfim. Tá? Então, não possui proteína, não possui anticorpos. C. Estimula a produção de glóbulos vermelhos da medula óssea? Não, gente, o glóbulo vermelho não vai ajudar em nada nesse aspecto. Glóbulos vermelhos são as hemácias e eles estão relacionados com o transporte de gases, como o gás oxigênio e o gás carbônico. Tá? Eu tenho que estimular a produção de leucócitos, de linfócitos, de eosinófilos, de glóbulos brancos, tá? E não de glóbulos vermelhos. Letra D. Possui linfócito B e T que neutralizam o agente causador da doença? Não, eu não coloco linfócito em ninguém. Tá? Eu simplesmente vou colocar o agente infeccioso na vacina. E a letra E, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Então a melhor resposta é a letra E, porque essa é a função da vacina. É dar uma resposta, fazer o organismo sentir a resposta primária sem os efeitos da doença e quando ele entrar em contato com o agente infeccioso, ele não manifestar o sintoma, pois a resposta vai ser muito mais rápida. 2. FUVEST é o vestibular da USP, Universidade de São Paulo. Qual das seguintes situações pode levar o organismo de uma criança a tornar-se imune a um determinado agente patogênico por muitos anos, até mesmo pelo resto da vida? Ou seja, ele está falando qual dessas condições aqui vai levar ao surgimento de memória imunológica. Letra A, passagem de anticorpos. Se eu passar anticorpos, eu não crio memória, mas vamos ler. Passagem de anticorpos contra o agente da mãe para o feto durante a gestação? Não, essa passagem de anticorpos não resolve. Legal comentar isso daqui. Quando nós somos bebês, a lactação da mãe, o leite materno, possui anticorpos. Como o bebê sempre está no mesmo ambiente em que a mãe está sempre entrando em contato com os agentes infecciosos do local. Então ela está produzindo anticorpos e passando esses anticorpos para o bebê. Então até o bebê conseguir ter o seu sistema imunológico funcionando perfeitamente, ele vai pegando anticorpos prontos da mãe pelo leite materno. Só que, mais uma vez, isso não gera memória imunológica. Eu colocar o anticorpo pronto não vai gerar memória imunológica. B. Passagem de anticorpos contra o agente da mãe para a criança durante a amamentação? É isso que acontece, mas não gera memória. A criança ela só fica imunizada. Uma das importâncias do leite materno é justamente esse. Além do fator nutricional que ele tem esse fator de proteção contra agentes infecciosos externos. C. Inoculação no organismo da criança de moléculas orgânicas constituintes do agente. O que ele está falando? Colocar
fragmentos, colocar o agente atenuado aqui, ó, moléculas orgânicas seriam um agente vivo, tá? O organismo causador da doença. Sim, assim eu vou estimular a produção e é assim que as vacinas ocorrem. D. Inoculação no organismo da criança de anticorpos específicos. Mais uma vez está falando de anticorpos. Não, inocular anticorpos não vai gerar memória. E E. Inoculação no organismo da criança de soro sanguíneo obtido de animal imunizado contra o agente. Gente, o soro é o quê? Anticorpo. Então, todas as alternativas ele falou de anticorpo. Simples assim, anticorpo não gera memória, beleza? A3. Também na FUVEST, um camundongo recebeu uma injeção de proteína A e 4 semanas depois outra injeção de igual dose da proteína A, juntamente com a dose da proteína B. No gráfico abaixo, as curvas X, Y e Z mostram as concentrações de anticorpos contra essas proteínas, medidas do plasma sanguíneo durante 8 semanas. Então, olha só, ele teve a primeira resposta para X, aqui é a resposta primária. Esse Z vai ser o quê? Vai ser a resposta secundária da proteína A. Então, X e Z representam a proteína A. Já esse Y é a proteína B, porque ele entrou em contato pela primeira vez ali naquela semana. Tá? As curvas X e Z representam a concentração de anticorpos contra a proteína A, produzidas pelos linfócitos, respectivamente, nas respostas imunológicas primárias e secundárias. Isso é verdade, então a letra A está correta. Tá? O Y vai representar a resposta primária para a proteína B, que foi injetada. B. X e Y representam a concentração de anticorpos contra a proteína A? Não, já está errado isso daqui. Por quê? X, ele não tem como a resposta secundária ser igual à resposta primária. Lembra que a gente falou, a resposta secundária, ela é sempre mais acentuada, ela é sempre mais rápida que a resposta primária, mais efetiva, mais rápida, mais eficaz. Tudo bem? Então, o X e o Z representam aí a proteína A e o Y representa a proteína B. Acho que com a resposta a gente já fecha aqui, as demais vão estar falando inversos a isso. Pessoal, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, é só vocês me perguntarem pela aula do Meeting, que eu estou à disposição de vocês. Tudo bem? Vamos lá, resolução do simulado então aí com vocês. Primeira questão diz o seguinte, tem um heredograma e aí ele pede o genótipo do 2.1, estão lembrados? Então vamos lá, vamos tentar achar, antes da gente começar, vamos tentar achar o genótipo de todo mundo? Olha só, esse daqui ele é IA traço, porque por hora eu não sei os outros. Esse aqui vai ser IA e B. Esse aqui vai ser Izinho, Izinho. Se esse aqui é A, então esse aqui necessariamente precisa ser IA traço, não sei o que. Esse aqui vai ser IB, Izinho, traço. E olha só, para ele ser A, ele tem que ter um IA traço. Beleza. Se esse aqui é O, então significa que ele tem que dar um Izinho para esse. Necessariamente, esse aqui tem que receber um Izinho. Para o nosso fator RH, esse aqui é negativo, então ele é rinho. Esse aqui é positivo, então ele é rão, traço. Como eu vou saber o que é esse traço? Olha só, esse sujeito aqui é negativo, então ele é rinho. Necessariamente ele vai dar um errinho para o filho, então vai ficar errão, errinho. A1 pergunta qual é o genótipo do sujeito 2.1. O genótipo do sujeito 2.1 é IA, Izinho, errinho. Resposta, letra B de bola. Na 2 ele pergunta qual é a chance do sujeito 3.1, que é esse aqui, ser um homem e ser B negativo. A gente tem que fazer por partes isso daqui. A chance dele ser homem é meio. A chance dele ser B, vamos ver qual que é. Olha só, esse sujeito ele é de um cruzamento IA, Izinho, cruzando com IA e B. Carol, para você essa daqui, hein? Ó, quadro de Pinet aqui, ó. Faça o joguinho da velha, tá? Ó, vou pegar esse aqui, vou até fazer de outra cor. IA, Izinho, coloquei os dois aqui. Fazer esse aqui, ó, aqui. IA
e B. Vou juntar aqui, ó, IA e A. IA, Izinho. E B, e A. E B, Izinho. Então, olha só, para ele ser sangue do tipo B, ele só pode ser esse aqui. Então, vai ser 1/4. E para ele ser negativo, olha só, eu vou cruzar errinho, errinho com errão, errinho. Vou fazer por distribuição esse aqui, ó. Errão, errinho, 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 errão, errinho, errinho, errinho. Olha só, esse aqui é negativo, esse aqui é negativo. Então, 2/4, simplificando, meio. Então, a chance do sujeito ser homem e B e negativo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 8, 16. 1/16. Resposta vai ser a letra D. Tudo bem? Número 3. Ele fala da expressão sangue do meu sangue e pergunta onde o pai e o filho não vão ser do mesmo tipo sanguíneo. Vamos lá. Aqui vai ser IA e B cruzando com Izinho, Izinho. Essa já é a errada. Por quê? Olha só. Quando eu faço esse cruzamento aqui, vai ficar assim, ó. IA, Izinho, IA, Izinho, IB, Izinho, IB, Izinho. Então aqui vai ser sangue do tipo A, aqui vai ser sangue do tipo B. O filho não vai ter o mesmo sangue do pai, tudo bem? Nessa daqui, ó, vai ser um cruzamento de Izinho, Izinho com Izinho, Izinho. Só vai nascer sangue do tipo O nesse aqui. Esse aqui vai ser IA traço com IA traço. Tudo bem que tem a chance de nascer um sujeito do tipo O aqui, caso esses traços aqui sejam Izinho, Izinho, caso eles sejam heterozigotos. Mas ainda assim o filho pode nascer A, então pode acontecer. No B a mesma coisa, a única em que não pode acontecer é quando o pai é AB e a mãe é O, ou o inverso, não tem como ali nascer um sujeito que seja AB nessa situação. Na 4, que foi a questão que foi anulada, fala assim, ó, em camundongos, em porquinhos da Índia, não lembro agora, eu tenho machos heterozigotos pretos cruzando com fêmeas marrons ou brancas e tiveram 20 filhotes. Qual que é a proporção fenotípica? Então, se preto é heterozigoto, eu estou dizendo que a cor preta é dominante. Então, eu vou cruzar o azão, azinho, com o azinho, azinho, tá? Então, vai ficar azão, azinho, 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 azão, azinho, azinho, azinho. 50% azão, azinho, ou sejam, 10 filhotes. 50% azinho, azinho, ou seja, 10 filhotes. Resposta vai ser a letra. Na 5, ele fala que um homem, um pai e uma mãe, e dá os soros dele, e aí ele pede para você fazer as relações dos tipos sanguíneos ali. A resposta vai ser a letra C, mas vamos fazer a análise dos sangues, como é um exercício teórico, vocês tendo a tipagem sanguínea, é mais fácil você conseguir observar aí as alternativas. Vamos lá. O homem não reage para A. Se ele não reage para A, significa que ele não tem A. Mas ele reage para B, então significa que ele tem B. E ele reage para RH, então ele é B positivo. O pai reage para A, então ele tem A. Reage para B, então ele tem B. E reage para positivo, então ele é positivo. A mãe não reage para A. Não reage para B. Se não reage para A nem B, ela é O. E não reage para RH, então ela é O negativo. Fazendo aí as análises das alternativas, resposta letra C. Vamos lá, questão 6 mostra o meu esquema de doação de sangue e pergunta onde está o erro. Vamos analisar aqui. O pode doar para O, tá certo?
Vamos nas setas, né? O doa para B, a 1 tá correta. Ok, tá certa. O pode doar para B. O pode doar para A? Pode. Verdade. O pode doar para B? Pode. Verdade. AB pode doar para B? Não pode. O correto seria B doando para AB. E AB pode doar para A? Não pode. O correto seria A doando para AB. Lembrando que o AB é o nosso receptor universal. Ele só recebe de todo mundo. Ele não pode doar para ninguém, só para ele mesmo. Tudo bem? Então o erro está na 4 e 5. Resposta letra A, de amor. A 7 pergunta quem é o meu doador universal. A resposta é a letra D. O nosso doador universal é o O negativo. Por que é o O negativo? O O consegue doar para todo mundo e o fator RH negativo, ele consegue doar para tanto negativo quanto positivo. Então, o sangue O negativo, ele é o doador universal. Ele consegue doar para todo mundo, mas eu tenho uma grande desvantagem. O O só recebe dele mesmo. A 8 e a 10 são os exercícios teóricos aí que vão falar sobre genótipo e fenótipo. Então, a 8 é a letra B e a 10 é a letra C. Como na aula do Meet ninguém manifestou dúvida nessas duas, vou deixar só o gabarito aqui, mas caso haja dúvida, só entrar em contato que eu explico melhor essa questão. Beleza? Na 9, ele fala que ratos cinzentos heterozigotos foram cruzados entre si e tiveram 8 filhotes. E aí ele pergunta a proporção genotípica. Olha só como eu vou fazer isso, ó. Ratos cinzentos, vou tirar a letra C para cinzentos, heterozigotos foram cruzados. O que eu tenho que fazer aqui? Czão, Czinho, Czão, Czinho. Aqui vai ficar Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. A minha proporção genotípica, então, vai ser 1/4 Czão, Czão. Isso vão dar 2. Metade Czão, Czinho. Isso vai dar 4. E 1/4 Czinho, Czinho, que vai dar 2. Vou conferir se deu certo. 4 mais 2 mais 2 dão 8. Fechou os 8 filhotes. Resposta que melhor responde a gente aqui, letra C. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso simulado, então, para fechar o nosso vídeo de exercícios dessa semana. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Lembre-se de assistir o vídeo sobre a teoria dessa semana, que nós vamos falar de células-tronco, e de fazer todas as atividades no Maestro. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima!